Olá, agora 12h35, domingo de eleições, é o segundo turno em Santa Catarina. Por aqui, mais de 5 milhões de eleitores podem ir às urnas hoje para escolher governador e presidente e tem até às 5 horas da tarde para isso. Agora voltamos a falar com Cleiton César, ao vivo, direto de Chapecó, sobre a votação por aí. Cleiton, local, aliás, onde votou Gelson Merizio pela manhã. Exatamente, foi no Colégio Bom Pastor que votou o candidato do PSD ao governo do estado de Santa Catarina, Gelson Merizio. Foi votar acompanhado da esposa Márcia Merizio e também pelo prefeito de Chapecó, Luciano Buligon. Logo depois ele viajou para Xanxerê, onde votou a esposa dele. E agora à tarde ele vai a Florianópolis para acompanhar a apuração. Neste momento, Faraco, estamos aqui no maior colégio eleitoral da cidade de Chapecó, que é a UNO Chapecó. E aqui é um local bastante tranquilo. Olha o reflexo da tranquilidade desse dia de eleições aqui na cidade de Chapecó. São 36 urnas por aqui. Por aqui vão passar 12.618 eleitores até às 5 horas da tarde de hoje. Bem diferente das eleições do primeiro turno. Foram formadas filas no primeiro turno, agora nem filas são formadas, está bastante tranquilo aqui, está bem tranquilo mesmo. Conversei com alguns eleitores, eles disseram que não estão tendo dificuldade alguma para votar. Volto contigo aí, Faraco. Bem menos candidatos nesse segundo turno, né, Cleiton? Tudo mais tranquilo e esse realmente é um sentimento geral. Comandante Moisés votou em Tubarão, no sul do estado. O Pedro é quem acompanha a movimentação no local. Pedro. Oi, Faraco, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, comandante Moisés saiu de Florianópolis, onde mora, por volta das 9 horas da manhã e chegou aqui no Colégio São José, em Tubarão, o maior local de votação da cidade, por volta das 11 horas, 11h15 da manhã. A chegada dele ali teve um pouquinho de tumulto, porque ele cumprimentou eleitores e até a chegada aqui na zona eleitoral número 33 e seção 377 demorou mais ou menos uns 5 minutos. Na fila demorou uns 2 minutinhos, bem diferente do primeiro turno, onde ele teve que esperar por mais de 1 hora para fazer a votação. Na urna eletrônica lá dentro, não demorou nem 1 minuto e na saída conversou com a imprensa, falou em governar para toda Santa Catarina. Comandante Moisés saiu acompanhado da esposa Késia e das filhas Sara e Raíssa para Florianópolis, onde deve acompanhar a votação na casa da família. Se eleito, comandante Moisés deve atender a imprensa numa entrevista coletiva às 8 horas da noite no Tribunal Regional Eleitoral aí de Florianópolis. Pedro Garcia, Globo nas eleições 2018. Obrigado, Pedro, pelas informações. Aliás, quem também votou no sul do estado foi o governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira. Foi no Colégio Marista, em Criciúma, pouco antes das 11 horas da manhã. Desta vez, ele não enfrentou filas, como aconteceu no primeiro turno, e votou rapidinho, sem maiores problemas. A gente segue de olho nas eleições aqui em Santa Catarina. Mariana, vamos com as últimas informações, então, o balanço da manhã, principalmente aí no Tribunal Regional Eleitoral. O que dá para dizer nesse momento? Olha, Faraco, a gente recebeu uma informação agora, né, de uma ocorrência que aconteceu agora há pouco na Grande Florianópolis, no bairro Caminho Novo, em Palhoça. O que aconteceu? 3 mulheres faziam propaganda com as bandeiras de um candidato e pediam votos dentro de uma escola. Elas foram advertidas pela delegada do prédio, né, dizendo que essas manifestações, esse tipo de manifestação era proibida. Uma das 3 mulheres acabou ameaçando a delegada. A polícia, então, levou essas 3 mulheres que estavam com as bandeiras e pedindo os votos para a delegacia de Palhoça, para elas assinarem um termo circunstanciado. A ocorrência não informa para qual candidato essas mulheres faziam a propaganda. Para quem não votou ainda, se você quer sair de casa agora para votar, você pode ir de camiseta, pode ir de bottom, utilizar um adesivo do seu candidato. Não tem problema. O TRE só reforça que as manifestações silenciosas é que são permitidas. É contigo, Faraco. Obrigado, Mário, pelas informações também. No geral, a gente costuma dizer que é uma situação mais tranquila. A votação segue assim aqui em Santa Catarina, com uma ou outra situação mais pontual, como essa que a Marina trouxe agora ao vivo, direto do TRE. E como aconteceu também no Instituto Estadual de Educação aqui em Florianópolis, por exemplo, alguns eleitores um pouquinho mais exaltados nas primeiras horas do dia, hein, Elaine?
Verdade, Faraco. Boa tarde para você, para quem nos assiste. Nós pegamos o finalzinho dessa discussão, fizemos algumas imagens para você aí de casa. 2 eleitores, um defendendo o presidenciável Haddad, outro o presidenciável Bolsonaro. Se exaltaram, começaram uma discussão, mas felizmente não evoluiu. Parou por aí, um deles resolveu ir embora primeiro e, no mais, sem ser essa situação, aqui num dos locais de maior votação, de maior número de eleitores de Florianópolis, está tudo bem tranquilo, nós temos 5.380 eleitores e a movimentação por enquanto é bem tranquila, o pessoal deve estar almoçando, mas o movimento mesmo é aqui, ó, onde o pessoal para fazer a sua justificativa eleitoral. Quem deve justificar o voto? Quem está fora do seu domicílio eleitoral neste dia 28 de outubro. Vou pedir para a Bruna me emprestar aqui um dos formulários que a pessoa chega aqui. Nós temos 25 sessões, aqui temos 2 para a justificativa, né, Bruna? Obrigada, querida. Você vai preencher este formulário aqui. Tem que trazer um documento com foto e saber o número do seu título de eleitor para que ele seja aceito. Sem o número de eleitor, não vai conseguir. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar ainda para o 0800 647 3888, que é o telefone Disque Eleitor, que segundo os eleitores que passam por aqui nos contaram, está bem tranquilo. Hoje está atendendo, diferente do primeiro turno, que estava completamente congestionado. E outra coisa que eu vou repetir, como já falei no primeiro boletim que fiz aqui mais cedo, ao votar, você tem que ter um pouquinho de paciência, né? Aguarde aparecer a foto do seu candidato antes de apertar a tecla confirma. No primeiro turno, nós tivemos bastante problemas com relação a essa situação, as pessoas dizendo que a foto não aparecia. Se não aparecer, você vai lá, corrige, aperta o número de novo, aí então você vai confirmar o seu voto. Muita gente que vota aqui no Instituto já passou por aqui, já cumpriu com a sua missão de eleitor e o alerta, você não deixe para cima da hora, até às 5 da tarde você tem essa oportunidade. Eu volto contigo, Faraco. Boas dicas, bem importante. Obrigado, Laine, ao vivo no Instituto Estadual de Educação aqui em Florianópolis. Também vamos voltar ao vivo até Joinville, é o maior colégio eleitoral do estado. Tudo certo por aí, Cíntia? Tudo certo por aqui, Faraco, bem tranquila a votação, sem tumultos. Houve alguns problemas com algumas urnas eletrônicas, principalmente. Algumas precisaram ser substituídas. Falando aqui da região norte, teve substituição em Joinville, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Porto União e Canoinhas. Na maior parte dos casos, a substituição foi bem rápida. Os eleitores puderam já voltar a votar em seguida. Foram situações como problemas no visor das urnas ou algumas urnas que não ligaram, mas como eu disse, tudo já foi solucionado. Houve também uma situação em Jaraguá do Sul de uma eleitora que estava com um carro cheio de propaganda, que acabou estacionando muito perto de uma sessão eleitoral e foi orientada pela Polícia Militar a retirar o carro dali, mas também seguiu a orientação e não teve problemas. A gente está no maior local de votação de Joinville, a Faculdade Cenecista, a gente percebe que está bem tranquilo aqui por enquanto, né? O horário de maior movimento foi ali por volta das 11 horas da manhã, mas mesmo assim todo mundo conseguiu votar com bastante rapidez por aqui. Faraco. Cíntia, com as informações, obrigado pelos detalhes ao vivo direto de Joinville. Uma passadinha também pelo Vale? Vamos lá, sim, Eduardo. Tem cidade por aí com eleição, claro, para governador e para presidente, mas para prefeito também. É isso, Faraco. É Vidal Ramos lá no Alto Vale. Isso porque a Justiça Eleitoral cassou o mandato do prefeito, também do vice reeleitos lá em 2016. Eles foram condenados por abuso de poder político e econômico, porque extrapolaram a média de gastos com publicidade nos meses que antecederam a eleição lá de 2016. E aí, na metade desse ano, então, o TSE determinou uma nova eleição municipal. Então, além de ajudar a escolher governador e presidente, lá em Vidal Ramos, eles também estão escolhendo o prefeito da cidade, hein? Eu estou agora aqui na escola Ercílio Deck, na Velha Central, aqui em Blumenau. Esse é um dos locais com maior número de eleitores, o segundo local com maior número de eleitores, só perde para a FURB. Aqui votam 9.881 eleitores. São 26 sessões e a gente deu uma passadinha em algumas sessões aí. 60% dos eleitores já compareceram por aqui. Tudo transcorrendo normalmente. A gente teve apenas probleminha com 3 urnas aqui no município. 2 delas com a bobina da impressora, né, que aí chamaram o técnico e ele resolveu. E na outra em relação ao horário
ao horário da urna, que estava atrasado, o técnico também resolveu. Nenhuma das 705 sessões precisou substituir a urna, tudo transcorrendo normalmente por aqui. E aí vem muita gente votar, o pessoal também aproveita para tirar uma graninha extra, né? Aqui tem churros, tem pipoca, tem um pouco de tudo. O pessoal aí que atrasou o almoço, é só vir para cá votar e também matar a fome. Tá valendo, sem dúvida alguma. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Tem imagens aí, mais uma vez, do Instituto Estadual de Educação em Florianópolis, até às 5 horas da tarde, em Florianópolis e em todas as regiões. O tempo está colaborando, como em Itajaí Navegantes, por exemplo. Sol entre nuvens. Aproveite. Bom voto. Até daqui a pouco.